Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hora da Virada. Eu me chamo Roberta e nesse canal todos os dias eu posto vídeos com reflexões sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre as nossas decisões, sobre a nossa fé, reflexões bíblicas que nos ajudam a repensar a nossa caminhada. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que me chama muita atenção, sobre o amor próprio. Você gosta de você mesmo? É uma pergunta um pouco difícil da gente responder, mas tente fazer essa pergunta sincera para você, como você se enxerga? Olha, tem pessoas, e eu confesso que por muito tempo eu tinha dificuldade de até me olhar no espelho, porque eu tinha tanta mentalidade negativa sobre mim mesma, porque às vezes, até na infância, né, as crianças mesmo, os amigos, vão falando palavras, às vezes a nossa identidade não tá bem firmada e a gente acredita em qualquer bobagem. A gente acredita que a gente não tem valor, a gente não aceita a nossa imagem, isso é uma coisa muito séria. E a maioria das pessoas, elas vivem isso. A maioria das pessoas tem muita dificuldade em ter o amor próprio, se amar, né? Se aceitar como são, porque hoje em dia é exigido de nós tanta performance, né? Intelectual. A gente se expõe muitas vezes na internet e as pessoas são cruéis muitas vezes, porque às vezes uma gafe, né? Fala errado alguma coisa, já é apedrejado, já é julgado, já é rotulado, ou daqui a pouco pela aparência, né? A internet, ela nos ajuda em muitos aspectos, mas nesse sentido, facilitou muito para as pessoas se sentirem muito à vontade, né? De ir falando sem medir as palavras. E muitas pessoas, infelizmente, olha, já até atentaram contra a sua vida, né, em função disso. A autoestima é um tema muito importante, a forma que a gente se enxerga, o nosso respeito por nós mesmos, pelas nossas limitações, né, a não comparação com o outro, porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus traços físicos, e a gente se amar e se aceitar da forma como a gente é. Isso é uma longa caminhada, eu sei que falar é muito fácil, mas quando a gente carrega muitas vezes um histórico, traumas, né? É toda uma construção até a gente se aceitar, a gente se respeitar, a gente respeitar as nossas limitações físicas, intelectuais, comportamentais, enfim, né? A gente se sentir à vontade com quem a gente é. Eu sei que na teoria é muito mais fácil do que na prática, mas eu quero te incentivar a pensar sobre o assunto, porque a verdade é que muitas vezes a gente sofre com isso, mas a gente nem pensa a fundo sobre isso. E tudo parte da nossa transformação, da nossa mentalidade, para dando passos e passos para ter uma vida plena nesse sentido. Com a nossa imagem, a gente se sentir à vontade com a nossa imagem. Eu quero ler para nós um versículo que está no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 27. Nós vamos ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Eu te incentivo a depois fazer a sua reflexão pessoal na sua Bíblia ou procurar no Google e pensar sobre esse assunto. Diz assim, ele respondeu, né? Jesus respondeu. É uma parábola do bom samaritano, é um trecho de uma parábola que Jesus estava contando e ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ok, nós já sabemos, principalmente se você que está me escutando tem a sua fé em Deus, em Jesus, participa da igreja, você sabe dessa verdade, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus está no topo. E
ame o seu próximo como a si mesmo. Essa parte desse versículo, muitas vezes, por muitos anos, eu focava muito na minha mentalidade, eu focava no amor ao próximo. Mas olha que interessante que Jesus diz, ame o seu próximo como a si mesmo, né? Muitas vezes a gente se equivoca em colocar até mesmo as pessoas acima de nós, né? A gente se anula, a gente não se respeita, ou a gente se deprecia. E olha que interessante que Jesus diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Quer dizer, existe uma ordem nisso. Primeiro a gente deve amar a Deus, né? De todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, as nossas forças. E amar o nosso próximo. O nosso próximo é quem está próximo a nós. Como a gente mesmo. Então, quer dizer, se a gente não se ama, é difícil a gente amar o próximo, né? Se a gente não se ama e não se respeita, e não se admira, não com soberba, mas com respeito, como projeto de Deus, como pessoas que nasceram do coração de Deus, que foram formadas no ventre da nossa mãe e Deus já contemplou, Deus já sonhou conosco, né? Nós temos a nossa identidade. Conforme a gente vai se relacionando com Deus, a gente vai descobrindo a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade. E cada um é de um jeito, né? Como as flores, como a natureza, que cada um tem as suas características e todas são lindas, né? São perfeitas. A gente enxerga a beleza, né? Nessa diversidade. E com o ser humano é a mesma coisa. E por que nós, muitas vezes, quando nos enxergamos, a gente nos enxerga de forma negativa, né? Por quê? Então a gente precisa modificar nossa mentalidade, a gente precisa repensar, amar quem está à nossa volta como nós mesmos, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, quer dizer, é importante a gente se amar, não é vaidade, né? Claro, a gente precisa saber diferenciar as coisas em relação à vaidade, mas o amor próprio, não, o amor próprio é saudável, é saúde para o nosso emocional e é o que Jesus deseja, que a gente que nós nos amemos, né? E muitas vezes na minha caminhada de fé, eu focava, como eu disse, esse versículo, principalmente a nossa obrigação de amar as pessoas, né? E eu quero te encorajar nesse vídeo, se você é uma pessoa que me escuta e também ama a Deus, tem esse desejo e muitas vezes está tão preocupado em amar as pessoas à sua volta, mas como você tem tratado a si mesmo, porque isso é uma orientação de Jesus, como você tem se enxergado, como você tem respeitado as suas limitações, você tem se comparado com as pessoas, ou você tem se exigido uma alta performance, ou você tem se enxergado e você é mulher, você pensa, puxa, é o meu cabelo isso, meu cabelo aquilo, ou puxa, não, eu tô um pouquinho acima do peso. Isso eu sei, é uma realidade, todas essas coisas mexem com a nossa autoestima, mas a gente precisa respeitar o nosso momento, as nossas limitações, né? A gente precisa valorizar que Deus não nos enxerga pela nossa aparência. A gente tem aquele versículo da história de Davi que é tão lindo, né? Que todo mundo, quando o profeta foi na casa, né, do pai de Davi, que foi rei de Israel, todos, inclusive o profeta, imaginou que Deus ia escolher aquele filho mais forte, o filho mais bonito, talvez o mais capacitado. Nunca ninguém imaginou que fosse escolhido o rei de Israel, Davi, que não tinha talvez uma aparência tão privilegiada como os irmãos, né? Tava lá no campo cuidando das poucas ovelhas do pai dele, né? Então, e ali naquele trecho, depois eu posso deixar na descrição essa história, tá? Se não me engano, em 2 Samuel, diz que Deus não vê como o homem vê.
Deus vê o coração, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então que a gente possa se focar nisso, né? Se de repente a gente se compara e não se sente tão, né, no padrão, né, né, e que a gente possa pensar que Deus enxerga o nosso interior, não é a nossa aparência, e que a gente possa valorizar e construir o que está dentro de nós, e que a gente valorize a nossa imagem, valorize a nossa vida, valorize o que a gente já tem construído, a nossa, né, que a gente tome cuidado às vezes com comentários pejorativos que a gente faz sobre nós mesmos, né? Isso eu acredito que é bem comum, né? A gente fazer piadinha, assim, não, ou falar para as pessoas, né, se depreciando, que a gente possa tomar cuidado e realmente respeitar quem a gente é, respeitar mesmo com as nossas limitações, com as nossas insatisfações, porque sim, né? Quem não tem, até uma pessoa assim que às vezes a gente olha por fora e a pessoa é top, né? A pessoa é super intelectual, super capacitada, fisicamente muito bonita, mas às vezes conversando com essa pessoa, ela se sente às vezes com a autoestima baixa, se sente menos. Então é muito sério isso, né? A gente cuidar dessa questão na nossa vida, como a gente se enxerga e a nossa autoestima, e a gente colocar o valor no que tá o valor, que é dentro, e respeitar as nossas limitações, tá bem? Se esse conteúdo te ajudou, te fez repensar sobre a forma como você se enxerga, a forma como Deus nos enxerga, compartilha com mais pessoas, dá o teu like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Se inscreve nesse canal, todos os dias eu posto vídeos com reflexões bíblicas para nós repensarmos a nossa vida. E deixa nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Abraço e até o próximo vídeo.